perdido o cargo. Se isso tivesse acontecido, a gente teria ali naquele episódio, salvo engano, foi 2017, quando o Rodrigo Janot, era o PGR à época, Procurador-Geral da República, quase fez dele réu. Poderíamos ter aquilo aqui, isso aqui, ó. E aí nós teríamos no Brasil uma nova eleição. Alguém poderia perguntar ou levantar o braço, André, nessa nossa conversa que a gente está tendo aqui, e perguntar assim, Arthur, mas tá, se isso tivesse acontecido, imagine o Temer também tivesse perdido o cargo logo depois da Dilma, a eleição seria direta ou indireta? E eu responderia o seguinte, bom, se isso acontecesse em 2017, ela foi eleita em 2014, 15, 16, 17, a eleição seria indireta. No caso desse. Mas nem sempre indireta, pode ser direta também. Cara, a conversa tá de maluco, né? Então vamos pro quadro? Posso apagar aqui, gente? Perdi os dois, nova eleição. E essa nova eleição, ela nos será apresentada no artigo de número 81. Já quero que vocês coloquem algumas coisas aí no caderno de vocês, tá? Ó, essa informação aqui, de sucessão e de substituição, se retira do artigo 79 do texto constitucional. Na cadeia sucessória, você retira do artigo 80 do texto constitucional, já fazendo um link aí ao estudo do Poder Executivo. Só que essa nova eleição, quando da vacância dos dois cargos, a sequência dos artigos, artigo 81. Artigo 81. Aí, o teu examinador vai ter que te contar algumas coisas. Ele vai ter que te contar algumas coisas obrigatoriamente para você resolver essa questão. Deixa eu colocar aqui como nova eleição para não ficar solto. Ele vai ter que te contar se essa vacância do último cargo aconteceu nos dois primeiros anos ou nos 2 últimos anos. Saber do momento em que se deu a vacância do último cargo é determinante para o nosso X, René. Determinante. Bora lá, me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, vamos criar situações hipotéticas. Presta atenção. Bolsonaro e Mourão tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2019. 2019 foi. 2020 aos trancos e barrancos. Chegamos em 2021. Já estamos quase em 2022, faltando dias para... Nada aconteceu. Mas olha, a história poderia ter sido diferente. Vamos imaginar? 2019, Mourão perde o cargo. Ou melhor, Mourão não. Bolsonaro perde o cargo. Mourão sucederia, não é isso, gente? Mourão se tornaria o novo presidente, ficaria sozinho? Cargo de vice vago, não é? Chega em 2020, Mourão morre. Vacância do segundo cargo. Dentro dos 2 primeiros anos, a nossa Constituição determina essa eleição, já deveria ter acontecido, ela teria acontecido em 90 dias contados da vacância do último cargo. De acordo com o artigo 81, essa eleição teria sido uma eleição direta. André, nós, eleitorado nacional, teríamos ido às urnas para escolher um novo presidente e um novo vice-presidente, de acordo com o que o artigo 81 nos conta. Nada disso aconteceu. Então vamos continuar. Estamos em 2021, vamos imaginar que essa semana... O Bolsonaro renuncia ao cargo de presidente, vacância. Mourão sucede. Quando chegando em janeiro, Mourão morre. Vacância do último cargo, janeiro do último ano, hein, gente? 2 últimos anos, a eleição tem um caráter mais emergencial, de acordo com o artigo 81 ainda, salvo engano, seu inciso 2º. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º, desculpa. É parágrafo ou inciso? Parágrafo, 30 dias para o acontecimento dessa nova eleição. E mais, hein? De acordo com esse mesmo parágrafo, temos a recomendação da eleição ser indireta. Nós não iremos às urnas para a escolha do novo presidente e novo vice-presidente. Escolherão para nós. O Congresso Nacional será competente para essa escolha. E aí, quando eu monto esse esquema, e se você me aguardou, para me ver montar, já começa a colocar no seu caderno, só vai ouvindo aqui alguns questionamentos que naturalmente surgem. Quais, Arthur? Cara, normal, Robson. Uma das primeiras perguntas, ou a primeira pergunta seria essa. Arthur, quem pode concorrer ao cargo de presidente?
Respondo, qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo que preencha as condições de elegibilidade para o cargo de presidente. Aí tem que ter idade, tem que ser brasileiro nato, aquelas condições de elegibilidade, filiação partidária em prazo específico, enfim. Tanto na direta quanto na indireta. Uma segunda pergunta que rola é, Arthur, esse novo eleito, esses novos eleitos, presidente e vice, eles conquistam novos 4 anos de mandato? Não, não, não. Aqui é o que informalmente a gente costuma chamar de mandato tampão. Serão eleitos apenas para complementar o período deixado pelos antecessores, tanto na direta quanto na indireta. Voltando pouquíssimo tempo. E daí que tá. É pergunta boa. Essa eu gosto muito quando fazem. A pergunta do Wesley foi, Arthur, e conta como reeleição? Antes de responder essa, Wesley, eu poderia conjecturar uma outra pergunta muito próxima da que você fez. A seguinte, esse cara eleito, esse período complementar que ele tem pela frente, eu já devo entender como o primeiro mandato dele? O que você acha? Ó, vem pra cá, vem pra cá. Faltavam 3 anos, Wesley, para acabar a brincadeira. 3 anos. Se faltavam 3 anos, a eleição foi o quê, gente? Nós escolhemos o novo presidente e o novo vice. Então, esse cara eleito por nós tem 3 anos pela frente. Esses 3 anos, para ele, é primeiro mandato, gente? Sim. Ele passou a ser titular do cargo. Agora, Wesley, mudei tudo, hein? Ó, o Bolsonaro renuncia essa semana. Mourão morre em janeiro do ano que vem, dias. Então, a eleição vai acontecer em 30 dias, a eleição vai acontecer em fevereiro, não é isso, gente? Então, esse cara escolhido pelo Congresso, vai ter, sei lá, aproximadamente 10 meses pela frente. Esses 10 meses que esse cara terá, esse escolhido pelo Congresso, esses 10 meses eu devo entender como primeiro mandato? Ele foi eleito? Ele foi eleito? Foi. Ainda que indiretamente ele foi eleito. Ele passou a ser titular do cargo, gente? Primeiro mandato. Passou a ser titular do cargo, primeiro mandato, gente. Mesmo que o tempo seja curtíssimo. Juntos ou não? Deixa eu te contar um negócio lá do Rio. E provavelmente você vai lembrar de alguma coisa aqui de Cuiabá, ou de municípios aqui próximos, ou até mesmo do estado do Mato Grosso. Rapidinho, André, deixa eu só fazer um comentário. Posso apagar esse lado todo aqui? Ó, a gente teve eleição municipal ano passado, né? E o que venceu lá no Rio, um prefeito antigo que a gente já teve, foi o prefeito, inclusive, que estava na gestão à época das Olimpíadas lá no Rio, Eduardo Paes. É um dos caras mais lisos do Brasil. Liso que eu falo ele vive verdadeiramente aquele versículo da Bíblia, né? Porque ele andou com todo mundo, ele andou com Sérgio Cabral, ele andou com Lula, ele andou com todo mundo, ele foi o único não atingido. Ele vive aquele que 1000 cairão à sua direita, outros 1000, e você não serás atingido. E o cara não foi atingido. Ele é liso, impressionante. Mas ele é prefeito hoje. Só que, Alex, lá a gente sabe que o sonho dele é se tornar governador. Ele já tentou ser governador do Rio em várias eleições. Não consegue. Mas ano que vem ele tem uma grande chance, cara. Porque não tem mais candidato para concorrer contra ele, não. Só que ele é prefeito. O que ele vai ter que fazer ano que vem para concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro? Ele vai ter que fazer a mesma coisa que o Dória fez lá em São Paulo. Ele vai ter que renunciar ao cargo de prefeito 6 meses antes para concorrer ao cargo de governador. A partir do momento que ele renunciar ao cargo de prefeito, o vice-prefeito lá do Rio passa a ser o titular. Esse período restante, a gente já vai contar como primeiro mandato do vice? Vai ou não vai? Vai. E se faltassem apenas aqueles meses do ano, aquele período já seria primeiro mandato. Então significa que se aqui eu tenho 10 meses, já é primeiro mandato. Porque está passando a ser titular. Concordam, gente? Agora, a pergunta do Wesley foi muito boa, porque eu não posso esquecer que em outubro vai ter eleição. Vai ou não vai, gente? E esse cara aqui que entrou indiretamente, ele pode concorrer? Pode. A eleição ou a reeleição? A reeleição. Ele vai, se porventura vencer o Wesley, fechar seus 2 mandatos com muito menos de 8 anos. Né? 4 anos e 10 meses, mas fez 2 mandatos. Tranquilo, gente.
dúvidas aqui? Não? Então, vai. Quem? Renuncia aqui? Uhum. Mourão morre. A nova eleição. Não, mas aí esse que entrou nada tem a ver com o Bolsonaro. É o primeiro mandato desse que entrou. Com o anterior, não. Com o anterior, não. Tá? Quer ver? Gente, não tô, pelo amor de Deus, hein? Só vou fazer um comentário muito louco aqui. Imagina isso acontecendo. Ó, Bolsonaro renuncia, Mourão morre em janeiro. Aí me aparece o Lula como candidato e vence. O Lula tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Mas esses 10 meses para o Lula seriam o primeiro mandato do Lula? Sim, nada a ver. Esquece o passado. Esquece esse mandato que fora conquistado e exercido pelo Bolsonaro. É outra parada, é um outro núcleo familiar. Agora, o que você questionou, André, pode ser problema, cara. Olha o que eu já tinha deixado ali no quadro. Eu não vou resolver essa questão agora, porque ainda não tem informações suficientes. Mas olha só que barato esse primeiro parágrafo ali. Ó. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade de Cuiabá, situado aqui no Mato Grosso. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem do José, que é a Janaína, tem 22 anos, ela se elegeu vereadora aqui em Cuiabá também. E já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Quando pinta uma história como essa, a gente já tem que ficar alerta. Porque aí você já está falando de pessoas que fazem parte da mesma família e que em determinadas circunstâncias serão impedidas de conquistar cargos em decorrência de um familiar que está lá. Agora aqui não, são pessoas de famílias distintas, Lula, Bolsonaro, esquece. Quando pintar coisa assim, aí é filha, é filho, é pai, mãe, aí a gente já tem que ficar de olho. Vou falar disso hoje ainda, mas antes, espera aí. Deixa eu trazer você aqui para a história. Olha para cá, gente, o André. O André é um senador federal. Só que, André, você não é qualquer senador. Você só é o senador mais influente do Congresso Nacional nos dias de hoje. E essa história que a gente inventou aqui vai acontecer. Bolsonaro renuncia, Mourão morre no ano que vem. Então, a gente já sabe que a eleição vai ser indireta, acontecendo em quantos dias, gente? Partido político do André pensa o seguinte, caramba, a gente tem a faca e o queijo na mão. Já que o André é o senador mais influente do Congresso, já que essa eleição vai acontecer dentro do próprio Congresso, por que não, então, apontar André como candidato à presidência da República? Porque se a eleição vai acontecer dentro do Congresso, o André vai ser eleito com o pé nas costas. Facilmente. Aí tu olha para uma questão como essa, imagina, teu examinador traz uma história como essa na questão. Aí tu lê. Aí tu fala, cara, isso aqui eu vou acertar, tá fácil. Aí quando tu lê a letra A, tu, caraca, mas essa letra A tá certa, né? Mas peraí, deixa eu ler as outras aqui. Aí tu vai na B. Pô, essa B aqui, pô, a B também tá certa. Aí pronto, cara. O que atrapalha o cara na prova são as alternativas. Que ele vai lendo as alternativas, vai achando que todas elas estão certas. Aí ele fala, cara, fudeu, agora eu já não sei resolver. Toma cuidado com uma coisa. O André pode concorrer ao cargo de presidente aqui, gente? Pode ou não pode? Sabe o que uma das alternativas vai fazer lembrar, Letícia? Com absoluta certeza que o André está concorrendo a outro cargo, ou busca concorrer a outro cargo. Busca ou não, gente? Você lembra que eu comentei agora há pouco que o prefeito lá do meu município, lá do Rio de Janeiro, para concorrer ao cargo de governador ano que vem, que é outro cargo, o que ele vai ter que fazer? 6 meses antes ele vai ter que renunciar. O André precisaria renunciar ali, gente? Precisa ou não, gente? Fala, não, André não. Já vou dizer, André, você pode ali. Não, mas por quê? É uma exceção? Não, não é exceção não, André, porque eu não posso deixar vocês errarem essa questão, cara. Lembra de uma coisa, quando o artigo 14, anota, gente, parágrafo 6º, anota, por favor, trata da desincompatibilização. Que é isso, Arthur? Quando a Constituição Federal traz informações sobre a necessidade da renúncia 6 meses antes do pleito, a desincompatibilização é isso, a renúncia. 6 meses.
antes do pleito. Para concorrerem a outros cargos. Isso! Para concorrerem a outros cargos, o texto constitucional, o dispositivo da Constituição deixa claro o que a Bárbara acabou de comentar ali. Apenas os chefes do poder executivo. E se a gente está tratando de chefe de executivo, a gente está falando de presidente da República, mais governador de estado, ou do Distrito Federal, ou prefeito municipal. Quem é do legislativo não precisa renunciar 6 meses antes para concorrerem a outros cargos. Eu tenho a absoluta certeza que no ano passado, quando você votou para prefeito do teu município, não sei, de aqui de Cuiabá, ou de algum outro município aqui próximo, eu tenho absoluta certeza que tinha algum vereador participando, candidato à prefeitura do teu município. Tinha, eu tenho certeza que tinha. E olha, eu nem sei onde você mora. Eu tenho absoluta certeza que nas últimas eleições para o governo do estado do Mato Grosso, mesmo sem saber quem participou, tinha algum senador ou deputado tentando se tornar governador do teu estado. Tinha. E por não ter vencido, continuou sendo deputado ou senador. Quem é do legislativo não precisa renunciar. Só quem precisa renunciar 6 meses antes para concorrer a outro cargo são os chefes do executivo. Claro não, gente? Ó, fica esperto pra caramba em muita coisa aqui, gente. Por exemplo, a Michele é governadora do Mato Grosso, a Bárbara é a vice-governadora, estão fechando o primeiro mandato. Vai prestando atenção no que eu estou te contando, vai anotando, mas vai prestando atenção. As duas estão fechando o primeiro mandato. Aí a Michele chega para você, Bárbara, e diz assim, ó, e aí, Bárbara, esse ano, tudo com a gente, né? Vamos tentar a reeleição, nosso primeiro mandato foi fantástico, nossa gestão foi incrível. Bora para mais uma? Bárbara vira para tu, Michele, e fala assim, Michele, poxa, desculpa, eu ia até conversar contigo sobre isso. Esse ano eu vou te abandonar, eu não venho como candidato a vice, não. Ah, por quê? Não, porque eu estou querendo, sei lá, uma candidatura só minha, sabe? Algo autônomo. Eu quero ser senadora. Então, esse ano eu não venho. Aí ela vira para você, Bárbara, e fala o seguinte, não, tudo bem, todo direito, né? Mas vou te falar uma coisa. Já que você é do executivo, é vice-governadora, e vai concorrer ou deseja concorrer ao cargo de senadora, cuidado, hein? Renuncie ao cargo de vice-governadora 6 meses antes das eleições para não ter problema. Michele falando isso para ela. Renuncia ao cargo de vice, tu é do executivo. Gente, a Michele está falando a verdade ou está de causada aí? Está de conversa. Para com isso, Michele. Ela não é titular. Ali está escrito só chefe. Vices não precisam renunciar aos seus mandatos para concorrerem a outros. Vices não precisam. Quer perguntar, irmão? Aí é uma outra história. E essa questão tu não erra nunca na tua vida. Mas, tá vendo, é um caso totalmente atípico, porque poderia acontecer, ela diz assim, ó, eu não venho, eu vou sair fora. Aí você vai falar, eu poderia falar assim, cara, eu também vou renunciar. Outra história, eu vou renunciar ao cargo de governadora, porque eu quero concorrer à presidência da República. E aí você, como está querendo outro cargo, inevitavelmente você vai ter que renunciar também. Porque se tu colocar um dia o pé na gestão, tu já se atrapalha. Então, assim que ela renunciar, renuncie também. Mas olha que barato que você levanta aqui. Se as duas renunciam, como é que fica o Estado? Nova eleição. Perdi os dois. Vai ter que fazer uma nova eleição. E certamente em 30 dias, porque a gente já está na iminência do término do mandato, né? Para a recomposição desse executivo. Depende do que a Constituição do Estado determina. Em regra geral, teu nome. Éder, em regra geral, a gente tem a simetria, o princípio da simetria. Então, se leva em consideração, primeiro, usar as autoridades do Legislativo do Estado e depois
do judiciário, né, como funciona na cadeia sucessória na esfera federal. Eu não sei como é que está na Constituição do Estado do Mato Grosso, mas provavelmente é semelhante ao que eu tenho lá na Constituição do meu Estado. O presidente da Assembleia Legislativa assumiria as funções até que ocorresse a nova eleição, em não podendo ser o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador presidente do TJ do Estado. Mas... Não, do STJ não. Do TJ. Do TJ. Ah, então. O vice. Mas não, o presidente da Assembleia Legislativa aqui não... Ah, foram... Então, é na ótica da simetria, tá vendo? Em regra geral, as constituições dos estados, elas usam dessa simetria, né? Usar primeiro o legislativo, não podendo o uso judiciário. O presidente do TJ foi lá e assumiu. Tá? Mas isso depende muito do Estado, é a vontade do Estado. É o que vocês, isso cai na prova de vocês, que é a chamada o estudo da teoria do poder constituinte. Poder constituinte derivado decorrente. A capacidade que cada Estado tem de se auto-organizar, elaborando suas próprias regras em sua Constituição. Tá? Mas a ótica é da simetria nesse caso. Bom, vamos lá. Gente, a gente chega a um momento chato, porque eu tenho que trazer alguns exemplos, inevitavelmente, do meu estado. Eu não tive... Posso apagar aqui, gente? Eu não tive tempo de conferir se aqui em Mato Grosso a gente tinha algum exemplo parecido, mas é um exemplo tão maneiro, porque esse casal que eu vou contar para vocês, provavelmente vocês já ouviram falar desse casal. Esse casal é importante demais para o cenário político, inclusive, né? Eles fizeram com que o Supremo trouxesse, inclusive, uma súmula vinculante sobre esse bate-papo. Ó, eu vou te contar sobre um governador que a gente teve lá no Rio de Janeiro, em 1998. Em 1998. O nome desse governador, Garotinho, já ouviram falar dele? Garotinho? Antônio Garotinho? Não? Ele é bem famoso lá, né? Famoso por coisa sinistra que fez, loucuras que fez. Em 98 ele se tornou governador. Olha para cá, gente, preste atenção nessa história. Em 98 ele se tornou governador do meu estado, 4 anos de mandato, mas quando ele chega aqui em 2002, ele desejou se tornar presidente da República. Olha que barato. Ele era governador, para concorrer ao cargo de presidente, precisou fazer alguma coisa? Sim, e ele renuncia. 6 meses antes das eleições, ele deixa de ser governador. Aquela que era vice-governadora passou a ser governadora. Primeiro mandato dela nesse finalzinho. E aí, ela tenta a reeleição, a vice-governadora, mas não vence. Não vence. Quem venceu foi uma senhora chamada Rosinha Mateus. Passou a ser a governadora do estado do Rio de Janeiro de 2002 a 2006. Rosinha Mateus. Só que tem gente lá no Rio que chama ela de outra coisa. Chama de Rosinha Garotinho. Mas ela prefere ser chamada de Rosinha Mateus. Ah, turma, quem é a Rosinha Mateus? Quem é a Rosinha Garotinho? Rosinha Mateus, nada mais do que a esposa do Antônio Garotinho. E aí eu quero que você me diga uma coisa, me responda uma coisa. O Garotinho, o Antônio Garotinho foi governador de 98 a 2002. Deixou de ser? Quem passou a ser a governadora do Rio, 2002 e 2006, foi a esposa dele, a Rosinha. A pergunta que fica no ar é, a Rosinha apareceu aqui para exercer primeiro mandato ou segundo mandato? Primeiro ou segundo? Segundo. Mas o vice não quebrou o período. O período foi do marido. O marido não foi governador de 98 a 2002? Quem passa a ser governadora de 2002 a 2006? Rosinha. Então, ela só deu continuidade àquilo que foi iniciado pelo marido. Ela já aparece na história como segundo. Se não, André, seria muito fácil ludibriar isso tudo. Quer ver como é que nós ludibriaríamos a história? Olha para cá. Olha para cá. André, presidente da República. Quando chegando ao término do mandato do André, o que ele faz? Renuncia 6 meses antes. Que a esposa dele vem,
Não, então você renuncia 6 meses antes. Aí teu vice aparece. Quem é teu vice? Wesley. Mas aí o Wesley não vence, quem vence é a tua esposa. Aí a tua esposa vem pro próximo período. Tamo juntos, gente? Aí quando ela estiver acabando dela, o que ela faz? Renuncia. Que aí vem você de novo. Ou vem teu pai, só para não trazer você de volta. Vem teu pai vence. Aí quando teu pai estiver acabando, o que ele faz? Renuncia, porque vem tua mãe. Aí quando tua mãe estiver acabando, o que ela faz? Renuncia, porque vem tua irmã. Que porra é essa, gente? É monarquia? É a família do André controlando para sempre a gestão? Não dá para ser assim. Então guarda uma coisa. O mandato do chefe de executivo não é só do titular do cargo. É dele, Alex, e do seu núcleo familiar. Estou sendo claro, gente? Em outras palavras, presta atenção. Ano que vem tem reeleição para a presidência? Tem ou não tem? O Bolsonaro, Jair, vai tentar a reeleição? Vai. Mas se ele renunciar 6 meses antes, em abril do ano que vem, o Jair renuncia. Estamos pensando? Todo mundo junto comigo? Tá? Ele renuncia, em abril. O Eduardo Bolsonaro poderia aparecer para o cargo de presidente? Sim. Mas apareceria para tentar primeiro ou segundo mandato? Segundo, gente. Mas então você vai ter uma monarquia, André. Vai ser a família Bolsonaro controlando para sempre. Então não vai ter mais lógica falar que é uma única reeleição, porque é só mudar o titular do cargo, mas mantém a família. Não, é a família, gente. Mas aí a gente também tem que levar... Mas aí a gente vai ter que levar em consideração... Vou te falar uma coisa. Se você botar algumas famílias para darem aula de inelegibilidade reflexa, algumas famílias são pós-doc, cara, nesse negócio aqui. E sabem trabalhar esse 14, parágrafo 7º. Eu sei que muitas vezes a nossa vontade é... Gente, mas eu votei, eu posso escolher quem eu quiser. Não, mas tem regra. Tem regra, cara. E a regra é justamente garantir apenas 2 mandatos subsequentes, não só para o indivíduo, mas para o seu núcleo familiar. Isso não seria muito fácil, era só trocar o personagem, a família vai estar sempre lá. Bolsonaro fez o primeiro mandato, fez o segundo mandato. Aqui, ninguém do núcleo familiar dele pode concorrer à presidência. Então, aquela mensagem que... A gente sempre tem um tio chato pra caramba, que no grupo da família, né, fica mandando lá no WhatsApp. Não, não tem problema não. Quando o Jair fechar 2 mandatos, o filho dele vem e se torna presidente. Mentira. Não tem como isso acontecer. Não tem como o filho do Bolsonaro dar continuidade à gestão presidencial se o Bolsonaro fez 2 mandatos. A família Bolsonaro se mostrará inelegível para o cargo de presidente durante quanto tempo, gente? 4 anos. 4 anos. E sabe de onde a gente tira isso, André? Desse parágrafo 7º aqui, ó. Do dispositivo que vai tratar da inelegibilidade reflexa. Cara, vou te falar, esse é um dos dispositivos mais espetaculares do texto constitucional e um dos que mais atrapalham candidatos em prova. Manda. Não, até pode em alguns casos. Em alguns casos pode. Você está lendo assim, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, cônjuge, parentes consanguíneos, parentes por afinidade até 2º grau, por adoção. Aí fala os chefes, ó, do presidente da República, governadores dos estados, território e Distrito Federal, os prefeitos, ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, mas está vendo que tem um salvo aí? Salvo, se já, titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tem um salvo, Bárbara, esse salvo é incrível. Só que eu só vou conseguir te explicar esse salvo depois de te explicar algumas coisas iniciais. Começa assim. Falamos de presidente, governadores, prefeitos. Falamos senador, vereador. Então já primeiro detalhe que você bota no caderno. Essa inelegibilidade reflexo, esse reflexo de inelegibilidade, reflexo que impede, só será jorrado dos chefes do Poder Executivo. Arthur, qual é a ingerência dessa informação primeira tua aí
a título de prova, porque o que me interessa é prova, a ingerência é essa aqui, ó. André, vamos lá, você. Se você busca um cargo eletivo, não, busca não, conquistou. Olha aqui, gente, o André se tornou vereador aqui em Cuiabá, no último pleito. Vereador. Primeiro mandato de quanto tempo dele, gente? 4 anos. O André vai tentar a reeleição, ok, gente? Só que o irmão do André já virou para ele e falou assim, poxa, André, caraca, legal esse negócio, né, de vereança, de ser vereador, estou acompanhando o seu trabalho, gostei pra caramba, não sabia que era legal assim, quero ser também. Quero me tornar vereador aqui em Cuiabá. Quero ter um gabinete do lado do seu. Você vai tentar a reeleição, vai tentar mais 4 anos, mas eu, teu irmão, quero me tornar vereador também. Pode? Qual é o cargo do André, gente? Ele é do executivo ou do legislativo? Se você é do legislativo, você não impede nada e ninguém. O teu irmão vai se tornar vereador, pode trabalhar do seu lado. Gente, vem mais. O André pode tentar um terceiro mandato? Pode, porque no legislativo não há limite de reeleição. O André vem para o terceiro mandato, o irmão do André vem para o segundo dele, a mãe do André pode aparecer aqui, gente? Galera, eu posso encher essa casa legislativa de gente da família do André e não haverá problema. Primeira coisa obrigatória que você vai ter que examinar: quem entrou primeiro e para qual cargo entrou. Se o cara entrou para o legislativo, João, tá tranquilo. Se ele entrou para o legislativo, ele não jorrará reflexo de inelegibilidade. Eu estou sendo bem claro, né, gente? Agora, se entrou para o executivo, a história muda. Se o cara que entrou primeiro entrou para o executivo, tu vai ter que ficar esperto em algumas coisas. Quando a gente leu, Bárbara, esse negócio aí, você falou assim, ó, são inelegíveis onde? Início da redação. Opa! Então olha para cá, gente. Bárbara, prefeita de Cuiabá. Vamos imaginar, Bárbara, que você não esteja falando com a tua irmã. Brigaram, não se falam mais. E aí a tua irmã agora, para te irritar, o que ela já vem comentando na família? Que ela vai concorrer ou busca concorrer contra você ao cargo de prefeito. Ou seja, você já é prefeita, vai tentar a reeleição, a tua irmã quer concorrer contra você. Pergunta para a turma, pode? Não, não pode. Sabe por que não pode? Porque ela faz parte do mesmo núcleo familiar que você. Se o núcleo familiar, teu sobrenome, Ciste, já está lá, representado pela Bárbara, ninguém desse núcleo pode concorrer a esse cargo porque ela já está lá. Ele deixou o cargo 6 meses antes. Percebeu? Um exemplo? Não, você vai tentar a reeleição para o cargo de prefeita. E a tua irmã quer concorrer contra você. Você poderia falar, vamos imaginar que vocês não estejam brigados. Você vira para sua irmã e fala assim, mana, estou cansada, não quero mais prefeitura não. Eu vou renunciar 6 meses. E aí eu renunciando, eu vou destravar a brincadeira para você aparecer como candidata. Mas você aparecendo como candidata, você vai dar continuidade àquilo que eu comecei. E aí, irmã, se você vencer, você já vence e exerce o... Porque eu fiz o... Mas a história aqui é diferente, Bárbara. Ela não quer dar continuidade àquilo que você começou. Ela quer concorrer contra você. Enquanto você estiver ali na máquina, chefe, ninguém do teu núcleo familiar pode concorrer a cargos que dependam do eleitorado que você controla. Ela não pode concorrer contra você. Então, se ela renunciar, ela deixou de ser chefe. Aí pode. Mas se ela não renunciar, se ela está na máquina como chefe, ninguém do núcleo, mas não se esqueçam, gente, até qual grau? Pode concorrer. Foi? Então ela não pode concorrer contra você. Foi ou não foi? Agora, peraí, vem pra cá. Ela entendeu isso. Não, tudo bem, não vou concorrer contra a Bárbara, não posso, mas vou querer outro cargo então. Já que ela é prefeita de Cuiabá, eu vou tentar me tornar vereadora em Cuiabá. Pode? Pode ou não pode? Fala, não, não pode. Sabe por que não pode? Por mais que seja um cargo do legislativo que ela queira, gente, preste atenção, quem é do legislativo não jorra reflexo, não jorra, não impede, mas sente reflexo. Gente, qual é o cargo da Bárbara? Ela é chefe de executivo?
Ela jorra reflexo? Bárbara, você vai impedir com que o seu núcleo familiar concorra a qualquer cargo que dependa do eleitorado que você controla. Para governador poderia. Olha o que ela falou. Ah, mas se a minha irmã desejasse ser vereadora, me fala outro município daqui. Várzea Grande, ela pode? Pode, não é o mesmo eleitorado que o teu, não é o eleitorado que você controla, é outro eleitorado, aí está tranquilo. Perfeito, pega nada. Agora, vamos continuar, porque tua irmã sabe que aqui não dá, Cuiabá não dá. Agora, pergunta aqui o teu nome? Hã? Jackson. Jackson perguntou, Arthur, governadora poderia. Mas antes de falar da governadora, eu vou ainda colocar, Jackson, a irmã dela querendo ser deputada estadual. Pode ou não pode? Agora pensa aqui comigo desse jeito, que fica mais fácil resolver questão dessa forma. Olha aqui, ó. O eleitorado de Cuiabá votará na irmã da Bárbara ao cargo de deputada estadual? Sim ou não, gente? Mas só o eleitorado do município de Cuiabá ou dos demais municípios desse estado? A partir do momento que nós percebermos que o eleitorado é mais amplo, não há reflexo. Foi claro? Agora, se eu começasse a história te colocando, Bárbara, como governadora do estado do Mato Grosso, tua irmã não poderia concorrer contra você, ao cargo que é teu. Tua irmã não poderia concorrer ao cargo de deputado estadual, aqui no Mato Grosso. Tua irmã não poderia concorrer a nenhuma prefeitura inserida nesse estado, a nenhuma vereança inserida nesse estado, porque todos esses eleitorados ou cargos dependeriam de eleitorados que estão sob seu controle. Juntos ou não, gente? Você quer ver o que pega em prova? Pega muito em prova. Bárbara é governadora do nosso estado e a irmã dela deseja ser senadora federal para representar esse mesmo estado. Ela é governadora de estado, hein, gente? E a irmã quer ser senadora federal. Pode ou não pode? Não pode. Sabe por que não pode? Eu não vou analisar por circunscrição, por esfera. Se eu for analisar por esfera, eu vou errar. Tu já parou para perceber? Não posso descer, porque já sou pequeno se eu descer. Tu já parou para perceber que quem elege senador é eleitorado do estado? O Flávio Bolsonaro é senador, Flávio. Mas vocês não tiveram a oportunidade de votar nele. Porque ele se candidatou ao Senado para representar o estado do Rio de Janeiro. Então, ele só pôde receber votos do eleitorado do Rio de Janeiro. Se a irmã da Bárbara deseja ser senadora federal para representar o Mato Grosso, sendo ela governadora do Mato Grosso, gente, ela depende de votos do Mato Grosso? Ela vai depender de votos do eleitorado que está sob o controle da Bárbara? Então, ela não vai poder. Sim, assim, senadora, para representar Mato Grosso, você vai receber votos só do Mato Grosso. Agora, presta atenção, se ela vira e fala assim, não, irmã, já estou morando na Bahia, meu domicílio eleitoral já está em Salvador, eu vou concorrer ao Senado para representar o estado da Bahia. É o mesmo eleitorado ou outro eleitorado? Aí fugiu. Se for o mesmo estado, não pode não. E não é só para deputado, não é só para senador federal não, hein, gente? Deputado federal também. Deputados federais dependem do eleitorado do estado para se tornarem deputados. Juntos ou não, gente? Tranquilo de verdade? Agora, Bárbara, se eu começasse a história, não seria nem um pouco lógico eu começar assim, mas se eu começasse a história te colocando como presidente da República, eu já sei que tua irmã não poderia concorrer a nenhum cargo, porque todos esses cargos estariam sob, ou todos os eleitorados envolvidos para a composição desses cargos estariam sob seu controle. Foi ou não, gente? O que bagunçou? Calma, Renê, porque no finalzinho do parágrafo tem um salvo. Tem um salvo. Aí tem um detalhe, em todos os cenários aqui criados até então, eu estou dizendo que ela entra como chefe primeiro,
E alguém que não tem cargo tenta conquistar. Não vai poder. Mas tem um salvo. Esse salvo, eu não queria já antecipar não, mas eu vou começar. Esse salvo é para quem já está na máquina e deseja continuar. Não ficou ainda não, né? Então segura um pouquinho. Por enquanto só guarda isso. Anotem. Legislativo, não, mas ainda que fosse. Legislativo. Não jorra reflexo. Entendeu? Agora, a partir do ano que vem, que a gente começa a discutir isso. Porque na eleição de 2018, a gente nem discutia reflexo. Sabe por quê? Porque o Jair ainda não era presidente, ele era candidato. Então, como ele ainda não tinha o cargo de presidente, ele não jorrava reflexo algum. Agora, ano que vem, ele já é presidente? Então, ele já está jorrando reflexo. Para tentar melhorar, a Michele Bolsonaro tem cargo? Michele, esposa dele, tem ou não tem? Não, não tem. Ano que vem ela pode concorrer? Não, não pode, porque ele é presidente. Aí ela pode. Não precisa renunciar. Não precisa. Porque naquele caso ele não queria tentar a reeleição para o cargo de governador. Não, ele tentou o cargo de presidente da República. Ele tentou outro cargo. Por isso que ele teve que renunciar. Está percebendo? Porque se ele não quisesse outro cargo, se ele quisesse a reeleição, ele não precisaria ter renunciado. E aí a esposa não poderia aparecer como candidata. Foi? É isso, é isso. Anotado, gente? Deixa eu fazer logo o salvo, Renê, para não deixar isso solto, muito perdido. Porque, gente, já são 10 para as 10. Impressionante. Caraca. Não, sim, é porque voou. Eu não imaginei. Cara, eu tô aqui achando que ainda é 9 horas da noite. Vocês vão ter que me aturar até quarta-feira que vem. Tem que me aturar muito aí, gente. Ó, olha o salvo, Renê. A gente encontra assim, ó, são inelegíveis. Aí eu já vou colocar aqui uns 3 pontinhos, porque eu já vou suprimir da minha explicação uma parte gigante desse parágrafo 7, porque já não tenho mais a necessidade de anotar. Eu volto no salvo. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso aqui tem que estar no caderno de vocês, essa síntese do parágrafo 7º já tem que estar no caderno de vocês. O que ela diz? Posso apagar o esquema, gente? Claro. Renê, você vai estar no meu exemplo aqui, tá? Para a explicação desse salvo. Eu vou te dar um cargo. Você vai começar a história aqui no nosso exemplo como senador. Como senador aqui do Mato Grosso. Aqui aparece, né, para o pessoal de casa, essa parte aqui. Tá, então olha aqui, ô Renê. Se eu começo como senador federal, gente, atenção, viaja aqui comigo. Renê começa como senador. Mandato do Renê é diferente, né? O mandato do Renê tem 8 anos. Senador, cargo de senador, 8 anos. Na metade do teu mandato, Renê, vai ter eleição. Só que você não vai concorrer a outro cargo, porque você está feliz no Senado. Você quer completar a sua segunda metade. Ó, você é um senador representando aqui, tá? O nosso estado. Aí o teu pai vai aparecer na história, na metade do seu mandato, Renê, desejando se tornar governador do estado do Mato Grosso. Já é a primeira questão. Gente, Renê já tem cargo? Sim, ele foi eleito pelo eleitorado do Mato Grosso, não é isso, gente? O pai dele quer se tornar governador do estado do Mato Grosso. Pode? Qual é o cargo do Renê? Legislativo ou executivo? Legislativo impede? Não impede nada, então ele pode. Se entrou primeiro, se entrou para o legislativo, não tem problema. Juntos?
Aí o teu pai vence, cara. Teu pai vence, conquista um cargo o cargo de governador, 4 anos de mandato. Gente, olha para cá. O pai do Renê vai terminar o mandato junto ao Renê, concordam? Os dois vão fechar seus primeiros mandatos juntos. E aí o teu pai vai tentar a reeleição, Renê. Nessa história, seu pai já é chefe do executivo. A pergunta é, o pai do Renê, como chefe do executivo, vai atrapalhar a candidatura do Renê? Não, não vai não, sabe por quê? Olha aqui, ó. Isso. O Renê tinha tudo para ser considerado o quê, gente? Mas, se você já é titular de mandato eletivo, ele é, gente? E candidato a... Ele vai ser considerado inelegível ou ele está no salvo? Então você pode. Você pode. Agora, Renê, teu pai poderia chegar para você e falar assim, poxa, filho, você está longe de mim, cara. Você é senador, você está lá em Brasília. Por que você não vem aqui pro Mato Grosso? Pô, eu queria que você fosse deputado estadual. Você me ajudaria muito mais na gestão do Estado, estando aqui como deputado estadual, do que lá como senador federal. Então, não tente a reeleição, Renê. Tente o cargo de deputado estadual, pergunta. Seria tentativa de reeleição ou de primeiro mandato? Seria elegível ou inelegível? Inelegível. A sua elegibilidade, o salvo, só te abraça se for tentativa de reeleição. Ou se a tua pretensão for concorrer a um cargo que não dependa do eleitorado do teu pai. Está percebendo? Então, ano que vem, pode ter certeza de uma coisa. O Eduardo Bolsonaro vai poder tentar a reeleição, mesmo sendo Jair presidente. Reeleição é salvo. Junto, gente. Tranquilo, né? Núcleo familiar. É outra coisa que a gente também tem que guardar. Posso apagar o esquema? Uhum. Aqui, que você está dizendo. Então, vamos lá. Ó. O Renê ele se tornou senador, Michele. Então, ele conquista o primeiro cargo da história, mas ele conquista um cargo no legislativo. Tá comigo? Aí a gente anotou que quem é do legislativo não jorra reflexo, não impede nada. Ok? Por isso que o pai do Renê pôde tentar o cargo de governador do estado do Mato Grosso, mesmo sendo o mesmo eleitorado, porque ele é do legislativo, ele não impede. Até aqui, tá comigo, né? Mas se os dois conquistarem seus cargos, melhor, se o pai conquistar o cargo de governador, ele vai conquistar 4 anos de mandato. Vai estar encerrando o mandato dele juntamente ao Renê. Os dois vão encerrar. Nessa linha, o pai do Renê vai tentar a reeleição. Mas ele não impede o filho de tentar também a reeleição, mesmo sendo chefe do executivo, mesmo sendo o mesmo eleitorado. Por que não? Olha para cá. O Renê tinha tudo para ser considerado inelegível. Todavia, se o Renê já for titular de mandato eletivo, ele já tem cargo, e ele for candidato à reeleição, ele só quer a reeleição. Ele já não será considerado inelegível, ele vai estar no salvo. Em outras palavras, eu quero que você entenda uma coisa, olha aqui. Sim, não, então, mas são diferentes, mas cuidado. Quem é do executivo, quando jorra o reflexo, jorra tanto para o executivo quanto para o legislativo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu sou governador do estado do Mato Grosso. Vamos imaginar que a minha mãe não tenha cargo algum. Eu já sou governador, minha mãe não é da política. Minha mãe está querendo se tornar. Minha mãe não pode ser deputado estadual aqui no Mato Grosso, porque eu sou governador. Minha mãe não pode ser prefeita em nenhum município do Mato Grosso, porque eu sou governador. Minha mãe não pode ser vereadora em nenhum município do Mato Grosso, porque eu sou governador. Minha mãe não pode ser senadora federal para representar o Mato Grosso, porque eu sou governador daqui. Mas sabe por que a minha mãe não pode ser? E eu estou falando toda hora não pode, não pode, não pode, não pode. Porque a minha mãe não tem cargo. Ela deseja ter cargo depois de eu já estar no executivo. Diferentemente do Renê aqui. Porque o Renê já tem cargo? Tem ou não tem? Então ele não está tentando entrar. Ele está tentando continuar.
Quem tenta a reeleição não sente reflexo de chefe de executivo. E há uma lógica nisso. Sabe qual é a lógica disso, Michele? A lógica é que o René não dependeu do pai para se tornar senador. Ele já estava na máquina. Então ele não quer entrar, ele deseja continuar. Agora, vamos incrementar essa história, olha aqui. O René vai tentar a reeleição. Pode, gente? Pode ou não pode? Pode. O irmão do René está querendo um cargo aqui. Olha aqui o irmão do René. O irmão do René quer ser deputado federal para o Mato Grosso. Tem linha para trás? Então significa que o irmão do René não era. Está tentando o primeiro mandato. Vai poder conseguir? Não vai poder. Porque a tentativa já não é de reeleição. A tentativa é de primeiro mandato. Está percebendo? Sempre quando na questão aparecer reeleição, pode ter certeza que ele vai poder. Então, o pai pôde, porque quem entrou primeiro foi o René e entrou para o legislativo. Quem é do legislativo não jorra reflexo. Só quem jorra reflexo são os chefes do executivo. É por isso que a primeira coisa que você vai ter que conferir na questão é quem entrou primeiro. E para qual cargo entrou. Porque se o cara entrou para o legislativo, pode ter certeza de uma coisa mesmo. Ele não vai jorrar reflexo. Ele só jorrará reflexo se ele se tornou o chefe do executivo. E ainda assim você vai ter que avaliar os eleitorados envolvidos. Foi? Renê, tu quer perguntar mais alguma coisa? Tá, beleza. Deixa eu falar do núcleo familiar. Mas aí qualquer coisa, ô Michele, vocês têm acesso a essa aula aqui novamente, não tem? Cara, pega esse ponto, tá? Com cautela, assista, porque provavelmente foi em algum momento que você parou para anotar alguma coisinha. Então, depois tu assiste, que vai com certeza encaixar, tá? Mas acho que já encaixou. Mas vamos lá, vamos falar do núcleo familiar. Núcleo familiar. Até qual grau, gente, que nos importa? Segundo grau. Toma cuidado que o teu professor de direito administrativo, ele costuma também falar sobre um núcleo familiar, mas ele estende esse núcleo familiar até o terceiro grau, quando ele trata da súmula vinculante 13. Mas aí a súmula vinculante 13 fala de nepotismo, de cargo preenchido por indicação. Não é o que a gente está conversando aqui. Aqui a gente está conversando sobre inelegibilidade reflexa. É cargo eletivo. Nosso núcleo familiar vai até o segundo grau. E aí a história é a seguinte. Olha aqui, Renê. Você, titular do cargo, chefe de executivo. Mas a história começa com você e sua esposa, cara. A base da brincadeira, você e sua esposa. Legal? É daqui que a gente constrói o núcleo. Vamos lá? Vamos acender. Fica fácil assim. Primeiro grau, os pais do René. Junto, gente. Segundo grau, os avós do René. Beleza. Vamos descender. Primeiro grau, os filhos do René. Segundo grau, os netos do René. Tá muito fácil. O problema para muita gente, André, é quando a gente tem que partir para as vias colaterais. Porque aí, muitas vezes, o erro acontece em tirar o irmão, ou linkar o irmão nessa história. Tem muita gente que linka o irmão aqui, ó. Mas se eu linkar o irmão aqui, eu erro. Porque eu entenderia que o irmão é o primeiro grau, e o filho do irmão, que é o sobrinho, seria o segundo grau. Mas tá errado, sabe por quê? Renê, tu tem irmão? Tem irmão. Teu irmão não saiu de você, cara. Se teu irmão tivesse saído de você, não seria teu irmão, seria teu filho. Teu irmão saiu dos teus pais. Concordam? Você saiu dos teus pais, teu irmão também saiu dos teus pais. Se o teu irmão está saindo dos teus pais, primeiro grau, segundo grau. Tem sobrinho? Tem sobrinho. Teus sobrinhos que saíram dos seus irmãos ou do seu irmão já está mais distante de você como
Terceiro grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então a brincadeira é fechar com o sobrinho, porque perceba, se você é governador do Mato Grosso, fez o primeiro mandato, foi reeleito para o segundo mandato, você é inelegível para o terceiro mandato. O teu irmão é inelegível para o terceiro mandato, mas o teu sobrinho pode aparecer aqui. E o teu sobrinho aparece para terceiro ou para primeiro, gente? Primeiro, porque o teu sobrinho está fora do teu núcleo. É como se ele não fosse da tua família. Ok, gente? Tem tio, Renê? Tem tio. Olha aqui, gente. Os tios do Renê ou são irmãos do pai dele, ou são irmãos da mãe dele. Os tios do Renê também saíram dos avós. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Tem primos, Renê? Tem primos. Mais distantes ainda. Quarto grau. Está percebendo? Então, Michele, nunca mais na sua vida diga para ninguém que a Natasha é tua prima de primeiro grau, porque isso não existe. Primo é pelo menos de quarto grau. E está fora do núcleo. Juntos ou não, gente? Agora, nesse nosso desenho aqui, Alex, a gente falou só, ou está lembrando só dos parentes consanguíneos, né? Mas a gente também precisa guardar que a Constituição, quando trata desse núcleo familiar, também fala sobre os parentes por afinidade. Olha aqui, Renê, teu irmão casado, a tua cunhada, é tua parente por afinidade de segundo grau. Aqui, Renê, o marido da tua filha, daqui a alguns anos, quando a tua filha se casar, o marido da tua filha, teu genro, é teu parente por afinidade de primeiro grau. Olha aqui, Renê, a mãe da tua esposa, a tua sogra, parente por afinidade de primeiro grau. Tudo bem, gente? Todo mundo que está aqui encaixado, ou como base dos que estão em azul, afinidade. Ainda, a Constituição traz também informações sobre os parentes por adoção. E quando traz informações dos parentes por adoção, nós não estamos levando em consideração o filho adotado, o filho adotivo. Não, não. Adoção aqui é o que informalmente a gente chama de agregado. Por exemplo, a Letícia se casou, mas ela estava me contando que o marido dela vem de um relacionamento anterior. No relacionamento anterior, o marido dela teve 9 filhos. Cara, a Letícia resolveu aceitar e assumir os presentes. Tudo isso vai ser teu parente por adoção de primeiro grau. Enteado, enteada, padrasto, madrasta. Estou sendo claro, gente? Sabe por que isso é importante? Olha para o quadro aqui. Deixa eu te mostrar um negócio. Amanhã a gente faz essa aqui do José Maria. Deixa eu te mostrar uma outra aqui. Olha essa aqui. Lê comigo. Ó. Juliano, deixa eu só colocar aqui. Juliano, governador do estado X, presta atenção em tudo aqui, hein, gente. Ele se casa com Mariana, que é deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputado estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. Ó, vamos matar já esse parágrafo aqui. A filha da Mariana está querendo ter um cargo de deputado estadual. Gente, vocês sabem, qual é a idade para ser deputado estadual? Lembra? 21. E ela tem 23. Então, em relação à idade aqui, não está tendo problema, não. Ela pode. O problema eventual da história é o seguinte. Ó, tá na tela, me ajuda, gente. Começa falando do Juliano, não é isso? Cara, posso te pedir um negócio? A partir de hoje, se você for fazer questão de inelegibilidade, não tente fazer a questão sem anotação.
Não tente fazer na cabeçada. Não tente. A questão tem que ser resolvida, ô Jackson, fazendo esquema. Esquema. Por exemplo, ali, me ajuda, gente. Juliano, qual é o cargo dele? Governador, mas ele é do estado X. Mesmo estado? Tá, então peraí, deixa eu colocar a Mariana aqui em outra circunscrição. A Mariana, deputada federal, outro estado, estado Y. Legal, já estou montando o esquema. Aí aparece quem agora na história? A Letícia. Quem é a Letícia? Não, ela ainda está querendo, né? Mas me diz antes, ela é filha, não é isso? Da Mariana. E ela é o quê do Juliano? Ela é enteada, né? Tá aqui, ó. Mas a adoção, sente reflexo? Então me ajuda. Ela não tem cargo. Ela está querendo conquistar cargo. Pergunta, ela pode ser deputada estadual em Y? Qual é o cargo da mãe? Ela é do legislativo ou do executivo? Aí, Michele, a mãe é do legislativo. Se a mãe é do legislativo, impede, gente? Não, não impede. Pode ou não pode? Aqui pode. Agora vamos olhar para o padrasto. Qual é o cargo do padrasto? Ele é do legislativo ou do executivo? Ele impede ou não impede? Ele impede. O padrasto impede. A mãe não. A questão está resolvida. Acabou. Só achar a nossa alternativa. Vamos lá. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Vamos ver se a gente já fica com a letra A aqui. A letra A diz que a Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada. Preenche, ela tem 23, a gente viu 21, amanhã eu vou falar dessas idades todas. Mas aqui continua dizendo assim, ó, mas ela não pode concorrer ao cargo, ela não pode concorrer no estado X por expressa vedação constitucional enquanto durar o mandato de Juliano. Certo ou errado? Acabou. Gabarito, letra A. Letra A. Ah, mas lê tudo, Arthur. Tá, vamos ler. Vamos ver se a gente enxerga com facilidade as falhas. Olha a letra B. Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação constitucional para que concorra... Inexiste vedação? Existe, gente. Primeiro grau. Letra C. Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição. Atendeu ou não? Ela tem 23. E aí a letra D. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, gente. No Y ela pode. Ela só não pode no X. Questão ridícula. Letra A. Foi ou não foi? Então, ó, cuidado, gente. Pintou questão de inelegibilidade? Avalie sempre quem entrou primeiro. Tá? Depois que analisar quem entrou primeiro, se entrou para o legislativo, se entrou para o executivo, se entrou para o executivo, aí tu tem que analisar um monte de eleitorado e as intenções. Eu vou fazer o seguinte, esse assunto é denso. Amanhã, cara, chegue cedo. Eu, quando bater esse sinal, eu já vou montar nesse quadro toda a conjuntura da família Bolsonaro. A gente vai falar do Bolsonaro pai, do Bolsonaro filho 1, do Bolsonaro filho 2, do Bolsonaro filho 3, e a gente vai desenvolver todas as possibilidades para o ano que vem. Todas as possibilidades para o ano que vem. Amanhã a gente continua essa conversa, tá? Por hoje, é isso, gente. Valeu!